pessoal, devido a muitas perguntas que eu tenho recebido nas minhas redes sociais, algumas temendo pela Terceira Guerra Mundial, eu decidi fazer esse vídeo, para trazer também a vocês esclarecimentos e estratégias. Então, por isso que o título desse vídeo é Aonde você está aqui e Terceira Guerra. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Vamos entender então um pouco melhor. Quando a gente fala em Terceira Guerra, é algo muito maior do que está acontecendo. É claro que essa centelha aqui pode mais adiante expandir. Sabe que uma pequena centelha pode causar um grande incêndio. Um cigarro jogado no ato causa um grande incêndio. E hoje nós vemos, por exemplo, o incêndio que tem na Austrália de proporções bíblicas. Mais de 500 mil de animais já morreram nos incêndios e eles estão se aproximando da cidade, já destruíram casas, então está uma coisa assim, uma verdadeira catástrofe, Nós vemos muitas coisas acontecendo ao nosso redor, enchentes, terremotos, maremotos, furacões, tsunami, toda hora tem alagamento para cá e para lá, E paralelamente a isso a gente vê essas guerras e também rumores de guerra. Lembrando, tudo começa com uma centelha, começa com uma faísca. Essa faísca, mais adiante, vai virar fogo. Mas, por enquanto, é só uma faísca, tá bom? Então, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Se a gente pegar as últimas notícias, só agrupando, os Estados Unidos atacou o Irã, e matou lá o Soleimani, matou o Soleimani, que era um líder muito importante, o segundo no escalão do país, O parlamento do Iraque, aprova a retirada de todos os americanos do país. Então querem que tire a base americana de lá. O Trump já disse que se isso acontecer, ele vai impor mais sanções ainda ao Iraque. A base americana no Quênia é atacada por terroristas. Não é coincidência, tá bom? E teve mais outras bases que chegaram próximos de atingir também. A filha do Soleimani disse que o ataque trará dias escuros para os Estados Unidos e para Israel. Aí você para pensar, o que tem a ver a Israel com essa história? Porque Israel também é aliada dos Estados Unidos, e a base americana mais próxima do Irã, é Israel. Então é mais fácil atacar o Irã via Israel do que ele mandar lá o drone, se bem que ele tem armas certamente muito mais sofisticadas do que isso. Por exemplo, existe a agência de inteligência americana que é superior à CIA, a NSA, que a gente mal ouve falar. Então tem muita coisa, evidentemente eles têm muitos armamentos que nós desconhecemos, só vai descobrir na hora da guerra, Armas químicas poderosas inclusive, Então, diz que vai haver discursos para Israel. Veja que, novamente, Israel está envolvida nesse conflito, Então, mais uma vez, vemos Israel como epicentro de um conflito, Mesmo ele não tendo dado nem um tiro ali, não tendo atacado o Irã, foi os Estados Unidos que atacou com o drone, eles já receberam uma ameaça de ataque a Israel. Simplesmente porque os Estados Unidos apoiam Israel, são aliados de Israel militarmente, e também transferiram a sua embaixada para Jerusalém, reconhecendo então como capital do Estado de Israel. Isso irritou muitos palestinos, e a coisa ficou complicada. Então, Israel novamente no centro das atenções. Israel é o relógio de tempo de Deus, é a figueira. Vamos ficar de olho em Israel, tá bom? Se a gente somar tudo que está acontecendo, já falei antes, incêndio na Austrália, terremotos, enchentes, alagamentos, falsos profetas dando direções erradas aos irmãos, ódio entre irmãos, eu vejo isso muito presente nas redes sociais, da pessoa está protegida atrás de um teclado, você vê como destila ódio. Por pouca coisa, xinga, palavrões, ofende, denigrem, depreciam e assim, não medem palavras. Vivemos um tempo de ódio entre pessoas que supostamente se diz irmãos em Cristo, Então, os verdadeiros, a gente vai entender a diferença do verdadeiro e do falso, tá? Então, vamos ver o que Jesus fala sobre esse tempo que nós estamos vivendo agora, tá bom? É claro que você não sabe quando vai vir uma tempestade, Então, eu não posso afirmar que Jesus vai vir em tal ano, Ou que o Apocalipse vai começar em tal data. Não posso fazer esse tipo de afirmação, porque nós não sabemos, quem sabe é Deus.
Quem sabe é Jesus, né? Então, porque Jesus está à destra do Pai, então Jesus sabe, Deus sabe o dia. Eu não sei, você não sabe. Mas Jesus nos deu pistas, ou seja, falou para nós observarmos os sinais. Então você não sabe quando vai vir uma tempestade, mas se você observar os sinais, nuvens escuras, carregadas, relâmpagos, está se aproximando uma tempestade. Então, se você é um bom observador, você sabe que alguma coisa está chegando, ventos fortes, né? E aquilo ali, você se prepara para a tempestade, né? Então, esses sinais que nós estamos vivendo nesse momento histórico e eles são, assim, muito claros. Lembrando que Israel já completou uma geração bíblica em 2018, tá? É uma geração de 70 anos. Foi fundada em 14 de maio de 1948, 14 de maio de 2018, completou 70 anos, uma geração bíblica, né? Tá lá em Salmo 90:10. Vamos ver então o que Jesus fala a respeito. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e, em particular, lhe disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Jesus estava trazendo uma série de profecias aqui, tá? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Qual será o sinal? Como é que nós vamos saber que está chegando o final? E isso aqui foi registrado não para eles, foi registrado para a nossa geração. É um registro que Deus permitiu colocar, está na Bíblia, está na palavra de Deus, e é uma coisa para ser observada por nós. Não era para eles, né? Porque eles iriam antes, só que eles não sabiam, né? Eles achavam que aquilo era uma coisa mais eminente. Então, dos tempos, Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane, tá bom? Pois muitos virão em teu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Jesus dizendo, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão quantos? Poucos? Não, a muitos. Muitos serão enganados. Então, muitos virão em nome de Jesus. Muitos vão dizer, eu sou Cristo, tá? Tá vendo? E enganarão muita gente. Por que enganarão? Porque quando é um cristão, você se converte, né? A pessoa está quebrantada, de repente escutou um louvor, uma adoração, uma palavra que mexeu com ela, né? Uma situação, de repente ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Só que ela é um bebê na fé, ela é nova criatura, ela nasceu de novo, o velho homem morreu, agora começa o novo. Aí é um bebê espiritual, é uma criança espiritual e precisa ser alimentada, né? Com alimento puro, né? Claro, você não vai dar carne para a criança, você dá leite primeiro, depois você vai dar uma coisa mais pastosa, depois você dá carne. É gradual uma alimentação, né? Como eu faço com as minhas ovelhas. Então, quem já está há mais tempo, né, já está participando da feijoada. Então, você tem que alimentá-la com alimento puro, não é verdade? Então, dá um leite limpo, né? Não alimento contaminado, não alimento sujo, porque isso não vai fazer eles progredirem. E o que o falso profeta oferece para as ovelhas nos dias de hoje? Ele ensina sobre Bíblia, ele fala sobre santidade, sobre perdão, sobre os valores de Cristo, sobre viver o cristianismo. Ele te ensina, né, sobre a questão, muitos se intitulam apóstolos, e isso é ilegítimo pela Bíblia, tá bom? Eu já falei isso, assista a série de vídeos Falsos Profetas, são 3 vídeos, eu agrupo ali uma série de coisas que os falsos profetas do nosso século estão fazendo para enganar o povo. Então, eles estão enganando o povo, porque são crianças espirituais, estão sendo enganadas e acabam perseguindo o vento, né? E são facilmente enganados. Multidões hoje lotam as igrejas em busca do que mesmo? Do perdão, da santidade, de intimidade com Deus, de adorar, não. Eles querem prosperidade. Vai ficar tudo aqui, gente. Eles querem a unção disso, a unção daquilo, eles querem o poder, eles querem a glória, eles querem a fama, né? Mas o que é a cura, o milagre, mas o que mais pega mesmo é prosperidade. O povo quer ganhar dinheiro, quer ser milionário sem estudar, sem trabalhar. Quer dizer, é uma coisa estranha. Os testemunhos são tudo comprados, né? Evidentemente, né? Então, Jesus já disse, não se engane, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E muitos estão sendo enganados. Olha as igrejas de grande porte, lotadas, né? Faturam milhões, né? Então, quer dizer, estão enganando o povo. Esse povo, muitas vezes, que é criança na fé. Por isso que a Bíblia fala em Oséias 4:6, que meu povo perece pela ausência do conhecimento. Quando elas não conhecem a verdade, elas são facilmente enganadas pela mentira. E uma mentira contada várias vezes, ela ganha o status de verdade. Ela escutou aquilo tantas vezes nas pregações, naquela mentira contada, aquilo vira verdade. Virou verdade para ela a maldição hereditária, virou verdade para ela o apóstolo, né? Virou verdade para ela, o apóstolo dos nossos dias, né? Virou verdade para ela dar o dízimo, virou verdade para ela uma série de situações, mapeamento espiritual, unção disso, unção daquilo, objeto consagrado. Então ouviram tanto falar disso que para elas
É uma verdade, né? Só que eles estão recebendo mentira, engano. Estão enganando esses jovens na fé, essas crianças espirituais. Então é importante, se você conhece alguém que se converteu, indique para ela um local onde ela possa ter uma fonte pura de alimento da palavra de Deus. Eu posso indicar aqui no Brasil o Augusto Nicodemos e o Caio Fábio, tá? E além, claro, se quiser seguir o meu canal, também tá aí aberto, tá bom? Tem mais de 500 vídeos no canal. E fora do Brasil, fica aí o legado que deixou pra gente o David Wilkerson e também as pregações do Paul Washer, tá? Então, que ela se alimente de alimento puro e verdadeiro. Ah, mas não vai congregar, Daniel? Precisa estar numa igreja. Veja um vídeo nosso chamado Igreja Doméstica, de volta para casa, tá? Aí você vai entender o porquê dessa questão, né? Então, às vezes achamos que Deus está preso entre paredes e tijolos, né? Mas o Espírito Santo habita em nossos corações. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ele estaria presente. Né? Ele não está falando que ele vai estar presente no templo, né? Porque o templo foi destruído. Não, mas enfim, nós somos o templo agora do Espírito Santo. Eu sou, você é, né? Veja também um vídeo nosso chamado O Deus do Vazio, para que você tenha mais intimidade com ele e essa intimidade venha proporcionar para você discernimento para os últimos dias, tá? Então, Jesus já cantou a bola. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e vão enganar muita gente. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Nós não estamos apenas ouvindo falar de guerras, mas como guerras estão por um fio. Eu já falei isso no outro vídeo chamado Caos Mundial. E já está acontecendo. Aquilo que eu falei, tinha guerras por um fio. Já está acontecendo, né? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Não tenha medo, porque se você está em Cristo, Deus te protege. O Senhor é teu pastor e nada te faltará, tá? É necessário que tais coisas aconteçam, né? Vai acontecer. Guerra, uma guerrinha aqui, uma guerrinha lá, né? Não em grandes proporções, porque a China não vai se meter nisso agora, não vai usar seu arsenal nuclear para destruir o Iraque, mesmo porque o Oriente Médio ele é a principal fonte de petróleo para o planeta, então não é interessante atacar aquela área com armas nucleares e também não é interessante atacar os Estados Unidos, como rechaçar ou a Rússia atacar os Estados Unidos, porque ambos têm armamentos nucleares, fazem parte do Conselho Principal da ONU. Então essas proporções de guerra global, de terceira guerra, nesse momento não vai acontecer, tá? Mas é necessário uma centelha para acender uma fogueira. Não é assim? Então, essa aqui é a centelha. É o que Jesus já previu. Você vai ouvir falar de rumores de guerras e guerras também. Mas não tenha medo. Não é para você ter medo. Não é para te tocar alimento na casa. Não é para entrar em desespero. Ah, não vou mais ter filho. Não. Eu vou te ensinar nesse vídeo. Calma, eu vou te dar uma estratégia. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você sabe que teve uma nuvem, eu falei isso no vídeo Caos Mundial, de gafanhotos, né, na Somália, que destruiu 700 mil hectares de plantações. Né? Imagine, e essa nuvem pode surgir em vários locais, ela está sendo acompanhada, inclusive, né? E ela pode destruir várias plantações. Imagine uma nuvem de gafanhotos que destrói plantações, lavouras de outros locais do mundo, vai trazer fome, né? Porque o gado não vai ter de onde se alimentar, enfim, vai entrar num ciclo, né, que vai trazer realmente fome para as pessoas. E fala também de terremotos, aumentar os números de terremotos. Eu falei no vídeo Caos Mundial, tá bom? E também no vídeo Decifrando Códigos, a primeira parte. Na segunda parte nós vamos expandir mais esse assunto, tá? Decifrando Códigos, parte 2, fica antenado aí, a gente vai estar também postando esse vídeo, né? Eu estou terminando os apontamentos, a gente vai colocar em estudo, né, as capas das últimas 4 revistas Economist de fim de ano, onde são capas preditórias, né? Onde elas preveem o que vai acontecer no ano seguinte, e elas acertam. Incrivelmente acerto, como a de 2019 está acertando tudo até o presente momento. 2020 falou em guerra, ok, falou em Rússia, ok, está envolvida, falou em China, está lá a China envolvida. Tem uma série de situações que você vai observando, vão se moldurando ao nosso redor. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, tá vendo? Não é o fim. Tudo que está acontecendo é o início. Então você está vendo as nuvens, os relâmpagos, o vento forte, os sinais se moldurando. Mas ainda é o início das dores. E Jesus diz, não tenha medo, tá? Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês, eu e você, serão odiados por todas as nações por minha causa. Porque no final dos tempos, né, as pessoas vão ficar confusas. O verdadeiro vai parecer falso e o falso vai parecer verdadeiro. Né? Porque aquilo que foi alimentado com uma série de mentiras, mentira contada várias vezes, virou verdade, né?
Então, os cristãos vão ser odiados, né? O mundo todo, por todas as ações, os verdadeiros, os legítimos, tá? Não quer dizer que você vai ser odiado pelo budista, ou pelo muçulmano, ou pelo adventista. Você vai ser odiado por cristão, tá? Da sua própria igreja, talvez, da sua própria congregação. Basta você anunciar a verdade, né? E que para quebrar esse sistema de mentira, falou a verdade, tocou a trombeta, meu irmão, você passou a ser um inimigo do sistema. E eles vão atrás de você e eles vão te perseguir bastante sobre isso, né? Então, eu sei como é que é isso, né? Conheço os bastidores. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, né? Não está tendo tantas traições no dia de hoje? Quantas pessoas já te traiu? Para pensar. Que você ajudou, que você acolheu, que você abraçou, que você cuidou, que você ofertou, e você investiu tempo, enfim, e te deram as costas, ou te traíram, falaram mal de você depois, cuspiram no prato que comeram. Quantas pessoas já não fizeram isso com você? Né? Dizendo-se ainda irmãos, isso que é pior. Pessoas que se disseram irmãos ou irmãs, chegaram perto, sugaram, depois te apunhalam pelas costas e saem e ainda falando mal de você. Né? Quantas vezes isso não acontece? Né? Então vivemos esse tempo. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Né? É claro, o falso vai odiar o verdadeiro, né? Porque o verdadeiro, a verdade incomoda. Né? Quando Jesus fala, eu sou a verdade, né? E a verdade que liberta, ele incomodou. A verdade, né? O caminho, a verdade e a vida, que representa Jesus, aquela verdade incomodou tanto o sistema religioso daquela época, farisaico, hipócrita, mentiroso, como hoje também é em sua grande maioria, a verdade incomodou um sistema aculturado pela mentira, né? E ganhando dinheiro vendendo ilusões. Então, quando Jesus ele fala a verdade, ele desmascara, né, esses falsos profetas. Ele faz o papel de Mr. M, ele desvenda os mistérios, ele mostra qual é o truque, né? Então, quer dizer, é o que vai acontecer, tá? Então você vai ser odiado, eu vou ser odiado, eu já sou, né? Por muitas pessoas, simplesmente pelo fato de você falar a verdade, porque isso abala o sistema da mentira. Isso pode fazer com que o sistema da mentira deixe de lucrar, né? E eles querem lucrar com a mentira. São pessoas que vão pagar muito caro quando chegarem diante do juízo, porque a Bíblia diz que depois da morte, assim que morreu, vem o juízo. E aí Deus vai determinar para onde você vai, tá? Quero ver você cara a cara com Deus depois. O que você vai dizer, né? Então, numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Numerosos falsos profetas. Se eu fosse enumerar quantos falsos profetas tem hoje, nos nossos dias, acho que eu não conseguiria nem numerar isso, porque é tanta gente que entrou, gente que eu conheci que começou sério, começou certinho, começou buscando valores bíblicos, autênticos, genuínos, legítimos, verdadeiros, de repente se corrompeu com poder, com dinheiro, com fama, que a igreja cresceu, que agora eu sou apóstolo, eu sou pai apóstolo, eu sou querubim, subiu na cabeça, foi pouca coisa, né? Não esqueça, assista também o outro vídeo que a gente vai postar sobre Messiá. A minha opinião, vamos falar um pouco sobre essa questão dos falsos profetas. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos vão ser enganados. Por quê? Porque não conhecem a verdade, meu irmão. Se você está vivendo na mentira, a verdade para você vai soar mentira, né? Vai te incomodar, a verdade vai ser amarga, porque a verdade te confronta, a verdade te desafia, a verdade diz que você tem um preço para pagar, que as coisas não caem do céu, que o cristianismo é também sofrimento. Jesus já começou a sua vida em sofrimento, nasceu numa manjedoura, sabe, no meio de feno, bicho, tudo, né? Mas tem uma vida de sofrimento, de perseguição, né? Morreu de uma maneira terrível na cruz, sabe? Então o cristianismo é sofrimento. Jesus falou, vocês vão ter angústia, vocês passarão por vales, mas eu vou estar com vocês nos vales mais escuros, nas tempestades mais violentas, eu vou estar com vocês. E isso nos traz a paz que transcende o entendimento, que é uma paz que o mundo não compreende. Está tudo aparentemente desabando, mas você sabe, Deus proverá. No seu tempo, modo e propósito, Deus está cuidando de mim. E Deus tem cuidado de mim em 21 anos de ministério, Deus tem cuidado. E eu louvo a Deus por isso, né? Em momentos muito difíceis, Deus literalmente me carregou no colo, né? Então, devido ao aumento da maldade, já não tem maldade demais? Não parece que o mundo já está cruel demais? Chega de maldade, mas vai ter mais, tá? Vai aumentar. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Isso já está acontecendo, isso é sinal, né? A grande maioria que é enganada pelo falso profeta não vai ter amor, porque nunca foi ensinado para elas amar. Foi ensinado apenas a ter ligação com Deus por mero interesse. Eu vou até Deus porque eu quero,
Porque é para mim, Deus faça, Deus faz, agora eu exijo, agora eu dou ordem para o anjo, faça isso, faça aquilo, agora eu quero a prosperidade, agora eu quero a cura, quero um milagre aqui, 2 milagres por favor, quanto custa? Né? Então virou um balcão de negócios, né? As igrejas que vivem da mentira, da ilusão. Então é claro, se alguém falar da verdade, vai ser apedrejado, vai ser crucificado, como foi Jesus e como foram os seus apóstolos, e como foram os seus seguidores e como foram os cristãos também, né, até a época de Constantino, né? Então, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. O amor vai esfriar, gente. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, de 3 a 15. Você não sabe quando a tempestade virá, mas se você olhando os sinais, você se prepara. Qual é o plano que a Irmandade tem, por exemplo? Eu já falei sobre isso no livro Filho do Fogo, mas vou resumir em poucas palavras. Primeiro, eles esperam o fechamento dos 3 ciclos, saltos de 666 anos, após o ano 0, que é o marcador, segundo o calendário gregoriano. Isso eu explico melhor no Filho do Fogo, tá? Aí inicia um novo ciclo. Eles têm algumas datas muito importantes. 2013 foi uma data importante para eles. Talvez um vídeo decifrando códigos eu possa citar o porquê foi importante, o que aconteceu. 2016, 17, 18 e 19, né? Toda essa faixa aqui, 16, 17, 18, 19, 2020 é uma data importante, 2021, né? Quer dizer, essa centelha em 2021, ela vai espalhar um pouquinho mais, tá? Aí 2022, mais tensões, mais terremotos, né? Talvez início de fomes, né? E 2023 é o plano da Irmandade, tá bom? 2023 começa então o apocalipse, né? Começa ali o governo do anticristo e ele precisa eliminar uma grande parte da população com uma grande guerra. Aí sim vai ser usado arma química, arma nuclear, aí o bicho vai pegar, né? E restarão um grupo pequeno para eles poderem controlar, né? Eles vão exterminar uma grande parte de pessoas e muitos nessa época, eu creio que no desespero não tem para onde ir, vão perceber, puxa, Jesus, era verdade o que eu ouvi, eu não escutei e estou passando por uma dor terrível, por um sofrimento inominável. Não pague para ver. Eu não estou afirmando que em 2023 vai ter uma terceira guerra mundial, mas cogitando essa possibilidade, né? Porque até agora, até o presente momento, tudo que a Irmandade tinha com planejamento estratégico para preparar as plataformas da vinda do anticristo está funcionando como uma verdadeira engrenagem. Tudo está acontecendo, tá? É que é muito fácil enganar os cristãos, crianças, né? Os bebês, né? Eu sempre falo, gente, fiquem de olho no vice. Olha pro vice, né? E aí, enfim, eu não vou mais falar sobre isso porque é chovendo molhado, né? Mas os sábios entenderão, né? Sacaram? Tá bom. Então, então não posso afirmar que vai ter uma terceira guerra em 2023, mas é o plano deles. Até agora está tudo correndo conforme o plano. Nada mudou. Tudo que tinha para acontecer está acontecendo. Inclusive reconhecimento facial, tem igreja usando, tem escola usando. Quer dizer, podem mapear no mundo inteiro, é um controle muito maior até mesmo que o biochip. Eu acho que até falaram tanto do biochip que eles empacotaram o biochip e colocaram reconhecimento facial, né? Então em 2023, segundo o planejamento deles, aí sim vem uma guerra para exterminar todos os focos de resistência, todas aquelas pessoas que se opõem ao controle do anticristo, né? Então você começaria ali a tribulação, né, em 2023, tribulação, com uma guerra realmente, a coisa mais terrível, terremotos, perseguições e tal, tribulação, depois vem a grande tribulação, né? Então, se isso acontecer, 2023, 24, 25, 26, então no ano 2026 e meio, termina a tribulação. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada nesse período de tempo, se assim for permitida essa data, porque Deus é o Senhor do tempo, só Ele sabe quando a tempestade vai vir. Ele sabe, eu não sei, você não sabe. Seria pífio demais eu afirmar uma data aqui para vocês. Só estou dizendo que o calendário está correndo e Deus está permitindo. E está nos dando sinais. E nesse momento me usa como instrumento para te alertar, tá? Então presta atenção. Então, se acontecer, né, entre 2023 e 2026, né, a igreja vai passar por esse primeiro período da tribulação, né? E aí vem a grande tribulação. Aí o bicho pega porque aí realmente Israel vai poder reconstruir o terceiro templo, o anticristo vai profanar, vai acontecer uma série de coisas, vem Abaddon, vem aqueles seres mutantes que parecem gafanhoto com escorpião, e a picada deles é terrível, as pessoas vão procurar a morte e a morte não fugirá deles, vão querer morrer e não vão conseguir se matar, né? Eu ainda estou vivo, não vão conseguir, né? É o que a Bíblia fala, angústias como nunca houve, nem tampouco haverão de haver. Aí o bicho pega. É bom que você esteja, né, com bilhete na mão para ir na primeira fila, tá? Na primeira leva. Então eu sou mid ou mesotribulacionista, tá? Acredito que a igreja tem que sim passar pelo filtro, tem que passar pela peneira, por isso que Jesus fala, aqueles que perseverarem até o fim,
metade da tribulação serão salvos, que perseverarem. Então vai ter um filtro, vai ter uma peneira, sua fé vai ser provada, né? E ela precisa ser aprovada para você ser digno de entrar no reino pela porta da frente, sob aplausos nos céus, né? Então, eu não estou dizendo, então pode ser que seja assim, tá bom? E se isso for, se eu tiver certo, né? Se de repente essa conjectura estiver correta, pautada nos sinais que se molduram ao nosso redor, não nos resta tanto tempo. Então não dá tempo de você brincar de ser cristão, né? Então para com essa bobagem, correr atrás de avivamento, ato profético, unção do leão, transferência de geração, vendas de objetos consagrados, ungidos, unção do riso, pintando igrejas de preto, gente, como se fosse um local de balada, sabe? Em Cristo você é nova criatura, muda, deixa essas coisas para lá, né? Deixa essas coisas para lá, que o novo homem cresça em você. Porque no final dos tempos, os verdadeiros serão perseguidos, são chamados de falsos, assim como Jesus foi. Jesus era a verdade. Ele foi chamado de quê? Mentiroso, impostor, tem parte com Beelzebul, tem parte com o demônio, Jesus é satanista. Olha só, e quem que chamou Jesus dessa maneira? Os fariseus, líderes eclesiásticos majoritários naquela época, né? Então eram pessoas muito respeitadas pelo povo, né? Então seria como os grandes apóstolos do nosso século falassem que você tem parte com o demônio. Aí a maioria está dizendo que você tem parte com o demônio, todo mundo vai, fala, crucifica. Crucifica. E aí todo mundo repete, crucifica, né? Então quer dizer, solta Barrabás ou mata Jesus? Aí alguém diz, mata Jesus. Aí vai efeito manada, sabe? As pessoas começam a ir com a manada. Então é assim que vai, porque as pessoas estão desorientadas, não tem uma direção. Eu quero dar direção para você. E esse vídeo vai te dar uma direção. Mentira contada várias vezes torna-se verdade. Cuidado com isso, né? Então, o que nós podemos fazer? Aí fica a grande pergunta que iniciamos no vídeo. Onde você está aqui? Onde você está aqui? E parece uma pergunta meio filosófica, né? Mas se você está aqui, onde você está aqui? Se você está aqui, não é? Mas às vezes nós estamos aqui, mas não estamos por inteiro. Metade seu está aqui e metade está em outro lugar, né? Às vezes você está presente em corpo, mas está ausente em mente, está ausente em coração. Você está lá louvando a Deus, só com a mão erguida, assim, olhando no celular, estava passando o WhatsApp, né? Isso daí, você não está inteiro ali, né? Você está estudando a palavra de Deus, de repente você pega e ao mesmo tempo você pega divide a página e está postando coisa no Facebook, né? Por exemplo, né? Então você não está inteiro, né? E se você não se colocar inteiro na presença de Deus, quando você for orar, é orar, nada pode te interromper, tá bom? Quando você for estudar, você tem que estudar a palavra de Deus. Quando você for jejuar, jejue com sinceridade, com honestidade. Quando você for na igreja adorar ou adorar na sua casa, que você adore em espírito e em verdade, para valer, por inteiro, por entrega, não mais ou menos. O mais ou menos é um morno, e o morno será vomitado. Nós, como cristãos, temos que tomar algumas posições, e essas posições vão definir o seu futuro e o meu futuro, né? As suas ações, elas vão ser avaliadas no julgamento final, porque a fé sem obras é morta. Não adianta falar que ama a Deus se você não ama o próximo como a ti mesmo. Não adianta falar que ama a Deus se você faz fofoca, é mentiroso, é caluniador, né, é adúltero, vê pornografia na internet. Não adianta dizer que você ama a Deus e você usa drogas, você engana o povo, né, você não está nem aí, você só quer lucrar com o povo. Não adianta, não dá mais tempo para brincar com Deus, tá? Nós estamos vivendo o último, eu creio que estamos vivendo os últimos tempos, tá? É a minha posição diante disso. Então, pensa bem, onde você está aqui? Que você esteja por inteiro. Tá? Por inteiro, uma entrega totalitária a Deus, sabe? Que você veja o reino de Deus como algo superior a essa coisa pífia aqui, passageira na terra, sabe? Onde essas riquezas vão ficar aqui, tudo que você acumular vai ficar aqui, né? Tem gente que tem tanto dinheiro e às vezes não tem saúde para usufruir do dinheiro, então, o que adianta, né? Então vamos aproveitar o momento de hoje, abrace hoje, perdoe hoje, invista hoje na obra de Deus, nos verdadeiros, claro, né? Ore hoje, né? Estude hoje, jejue hoje, não deixa para amanhã. Talvez amanhã não exista, nós não sabemos, né? O tempo é como um vapor que se esvai, nós não sabemos. Então aproveita hoje para dizer para tua esposa, teu cônjuge, teu marido, eu te amo. Aproveita hoje para abraçar o teu filho, a tua filha e dizer, você é precioso para mim, eu estou orgulhoso de você, eu tenho orgulho de você. Sabe? Incentivar, apoiar, abraçar, mostrar carinho, afeto, ternura. Não adianta ir na igreja e bancar o santo e na sua casa você ser o demônio, porque Deus está vendo. Deus está em todos os lugares. Os olhos de Deus olham tudo o que você está vendo. Nada fica fora desse tudo. Presta atenção nisso, tá? Então, pensa a respeito dessa questão. Aonde você está aqui? Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde.
Até o próximo vídeo.